hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Buenas tardes, carinho, pendejos, putos, raparigas, família, amigos que estão a ouvir este episódio. Sim, ainda me chamo Rita, ainda estou a fazer o doutoramento. Passaram 3 semanas, mas a minha vida está, no mesmo sítio, hein? Ainda continuo até na mesma cidade, em França. Neste intervalo de tempo que estiveram sem me ouvir, através deste podcast, fui a Portugal um fim de semana e estive alapada ao sofá ou a ir comer fora com amigos nos outros fins de semana, ou a trabalhar loucamente. Foi isso que aconteceu. E, portanto, mas ainda há muita coisa para contar. Tenho aqui umas quantas coisas nas notas, que hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não li as notas antes de começar a gravar. Ou seja, a ordem vai ser completamente aleatória. Muito possivelmente vou ler as notas e nem me vou lembrar que raios é que escrevi, estão a perceber? Houve aí umas quantas irritações nas últimas 3 semanas, mas também houve coisas boas, porque lá está, fui a Portugal. E também, de repente, já estamos em novembro, faço anos no fim do mês. Quem está a par está, e quem não estava passa a estar, ok? Just saying. E compreenda, podiam vir visitar. O quê? Não ouvi bem. O quê? Vais estar sozinha antes do teu aniversário em Bordeaux e estás com medo de ficar sozinha e entrar em subnutrição? Não, quem é que diz isso? Não fui eu. Quem é que diz isso? Estou um bocado sozinha, não estou a perceber. Bom, ok, continuando. Então, malta, antes que me esqueça, desde o último episódio eu tinha ficado de referir o que é que ando a fazer no metro, não é? Então, sucede que, no mês passado, solicitei à senhora dona, minha mãe, que tem acesso a formas de pagar coisas FNAC, Vortens da vida, estão a ver, sem ser com dinheiro, tipo cartões, vales que ganha e etc. Então solicitei-lhe um livro eletrónico, mais especificamente um Kobo, porque o Kindle esgotou no dia em que ela ia comprar. Enfim, então tenho um Kobo e já agora vamos estabelecer aqui o nome para toda a gente estar a par. O Kobo é a versão clara e, portanto, o Kobo chama-se Clarinha. Portanto, eu agora tenho uma Clarinha, uma filhota, que é o que eu tenho feito no metro. Basicamente tenho lido no metro. E porquê é que eu decidi comprar um livro eletrónico? Vamos aqui abrir esta discussão, não é? Quem me conhece e quem já teve este debate comigo nas antiguidades sabe que eu, não percebi bem o conceito. Tipo, preferia um livro em papel, como, aliás, a maioria da população, antes de experimentar um livro eletrónico. Acho eu, na minha opinião. Pronto, enfim. Então, eu lia bastante quando andava na escola. Requisitava, tipo, o máximo de livros que podia à sexta-feira e segunda-feira devolvia-os na biblioteca da escola e já tinha lido tudo, estão a perceber? Era autêntica croma. Não que os livros fossem grandes, mas era um hobby que eu gostava muito. Mais tarde... enfim, comecei a ficar mais velha, gostar mais de sair à rua e de ver séries e filmes e, portanto, deixei de ler tanto. Também depois, quando fui para a universidade, ler era um hobby que cansava demasiado a vista e então deixei por completo. Li tipo um livro ou outro durante o curso que me foram oferecendo no Natal e anos e assim. E pronto, mas no geral perdi um bocadinho esse hábito. E quando vim para cá... o meu pacto comigo mesma, digamos assim, era cada vez que fosse a Portugal trazia um livro dos que ainda não tinha lido e tinha que o ler até ir novamente a Portugal. Portanto, como sabem, mais ou menos a cada 2 meses ou a cada 3 meses vou lá um fim de semana. Portanto, a ideia era trazia um livro e levava o outro que tinha acabado, estão a perceber? Não resultou muito bem, também porque houve livros que eu escolhi que, sei lá, não eram tanto do meu interesse e demorei mais tempo a ler. Pronto, o Sapiens foi um deles, que acho que já tinha referido isso aqui no episódio anterior, se bem que esse comprei cá, a versão inglesa, e acho que também foi um dos motivos para ter demorado tanto tempo a ler. Mas pronto, lá está, também era um livro assim mais maçudo, não muito o meu género. E portanto, ia lendo, mas não era bem uma coisa que levasse o livro no metro, até porque é chato pensar, vou levar um calhamaço no metro e não vou ler porque não calhou, ou o metro estava cheio e não tenho espaço para abrir o livro, estão a perceber? E então muitas vezes até acabava por o deixar em casa e depois quando tinha efetivamente tempo para ler era do género, mas ficou em casa, pronto. Antes de dormir também era uma coisa meio fora de questão, porque lá está, tão cansada que, sei lá, o livro ficava na sala, quando ia para a cama, estão a perceber? Pronto. Nunca havia bem a ocasião, mas
tentei mudar isso um bocado agora nos últimos meses. Porque, sei lá, passo demasiado tempo no metro. Claro que podia ir de bicicleta, mas cá chove, sei lá, 2/3 do ano e então a maioria das vezes vou de metro para o trabalho. O trajeto são pelo menos 20 minutos para cada lado e, sei lá, queria usar isso de uma maneira mais útil do que só a telemóvel. E então fui à livraria novamente, quando acabei de ler o Sapiens, e comprei um livro desta vez que mais me interessasse. Portanto, uma historiazinha da treta, um romance com drama e etc. Uma história fictícia. Então acabei por comprar um livro que em português chama-se A Criada, portanto, The Housemaid, em inglês. Muito provavelmente vocês já viram este livro em algum lado, ou se calhar até já leram, porque está aí super na berra. Pronto, e o que sucedeu foi, eu comprei esse livro sábado à tarde, ao fim da tarde. Comecei a ler assim um bocadinho, até íamos ter cá um amigo nesse dia a jantar, comecei a ler assim um bocadinho. Malta, segunda-feira à noite o livro estava lido. A maioria do livro ficou lida domingo, à noite antes de eu ir dormir às 2 ou 3 da manhã, para ir trabalhar, não é? E depois acabei de ler segunda-feira, quando voltei do trabalho. E depois comecei a pensar, tipo, este livro custou 15 paus, era uma trilogia, e portanto, fazendo a propagação de custos, eu ia ter que gastar outros 30 paus para acabar de ler aquilo naquela semana. Então comecei a pensar, bem, isto é um hobby bué da caro. No entretanto, tive até um amiguito que me emprestou o seu livro eletrónico, neste caso um Kindle, para eu ler a segunda e a terceira parte dessa trilogia da Criada. E, malta, fiquei muito surpreendida. Ao início estava de género, ok, vou ler isto aqui só mesmo para não ir gastar o dinheiro, né? Porque, pronto, é mais barata a versão eletrónica. Ou de borla até. Enfim. E então, tive essa experiência e foi tipo, bem, não estou bem a ver. Imaginem, aquilo cabe num bolso, porque é o mais pequeno, mais barato também. Cabe em qualquer uma das malas que eu tenho, até as mais pequenas. Não pesa nada, por isso é do género. Levava sempre na mochila, achasse que fosse ter tempo ou não. Às vezes até enquanto espero que o almoço esteja a aquecer ali um bocado. Dá para ajustar a luminosidade. Não precisam estar com a luz do quarto acesa para estar a ler. Não cansa a vista de todo, aquilo parece mesmo papel. Mais, dá para sublinhar coisas. Eu nos livros normais não sublinho. Tipo, dá-me asco. As pessoas que danificam os livros, escrevem e dobram e etc. Porque eu adoro ler um livro e mantê-lo novo, estão a perceber? E ao menos no eletrónico posso ir lá e sublinhar e meter uma nota e não sei o quê. E depois, uma grande vantagem, especialmente para mim que leio mais em inglês, leio muito em inglês, desde que vim para cá, dá para ver sinónimos. Portanto, carregam na palavra e aquilo dá sinónimos ou dá o significado da palavra. Enquanto que quando é um livro em papel, tenho que ir ao telemóvel pesquisar e quando abro o telemóvel, eu não vou ao Translate. Primeiro vou ao WhatsApp ou vou ao Instagram e já foste, já não vais voltar a ler, estão a perceber? E então percebi que estava a ler muito mais desta forma. E também a perspectiva de poder ler mais livros de maneira mais barata e inclusivamente comprar as versões portuguesas que cá em livro não é fácil ou até é mesmo impossível encontrar. Pensei, por que não investir numa coisa destas? E foi então que pedi à minha mãe, perguntei à minha mãe se tinha assim vales, e ela tinha, e foi lá, não viu ao Kindle, comprou a Clarinha. E portanto a Clarinha tem sido o meu passatempo dos últimos tempos, ok? Já li um livro de ficção científica, agora estou a ler outro livro que ainda não percebeu o que é. Foi tipo, vi uma publicação da minha amiga Inês Fox e ela estava a ler esse livro, pôs tipo uma frase que me interessou e eu achei, ok, parece ser fixe. Achava que era tipo sobre as relações amorosas, sobre o facto de antigamente as pessoas aguentavam o casamento toda a vida e hoje em dia não tanto, não é? Mais Tinder e cenas. E eu interessa-me bastante esse tema, tipo, perceber a nível social porque é que isso evoluiu assim, quais é que podem ser as consequências, como é que o conceito de família pode vir a mudar e assim. Tipo, interessa-me genuinamente saber isso do ponto de vista psicológico, sociológico, etc. E eu achava que o livro era isso e até agora ainda não percebi bem se é. E descobri que a fotografia que ela pôs, tipo, a frase que ela partilhou, está logo quase na primeira página do livro. Portanto, Inês, I'm not sure que tu leste o livro até ao fim. Eu só vi que aquilo me interessava e agora, olha, vou ter que acabar de ler, depois aí dar feedback. Mas pronto, queria fazer esta recomendação de... mesmo que vocês tenham essa cena que eu também tinha de, prefiro ler em papel, tipo, deem uma oportunidade porque, para mim, tem uma grande vantagem e assim para pessoas que andam muito em transportes públicos, eu acho que é uma vantagem porque lá está, não pesa. E outra das coisas é que podem agarrar só com uma mão, ocupa menos espaço do que um livro, portanto, mesmo que o metro venha cheio e tenham que ir em pé, tipo, dá mais jeito. E enfim, foi aqui 10 minutos só para falar disto. Se calhar devia ter preparado um pouco, não é?
E entretanto, queria partilhar que voltei a ir à piscina. Acho que já tinha partilhado. Tenho ido mais à piscina, ultimamente. Ou seja, em vez de 0 vezes por mês, vou 1 ou 2. Vou 1 ou 2 por mês. E agora, da última vez que fui, pá, há 3 semanas. Imagina, a piscina agora é uma piscina de 50 metros, bastante funda, onde eu não tenho pé em lado nenhum. E como eu sou baixa e panico um bocado quando não tenho pé, bem, mas ali nem que eu fosse o humano mais alto não ia ter pé, estão a perceber? Mas pronto, quando eu não tenho pé, panico um pouco, e então eu nado ali 1 ou 2 piscinas, canso-me e parou, porque não me apetece ir nadar à terceira e arriscar ficar parada à meio da piscina sem poder agarrar a nada, estão a perceber? E lá ao lado dessa piscina grande tem uma, um bocadinho mais pequena, que é meia piscina dos putos. Tipo, assim, onde toda a gente tem pé, não é? E então o que é que eu faço? Eu neste momento não vou nadar. Eu vou à piscina, ou seja, eu não vou à piscina para nadar. Eu vou à piscina para nadar 1 ou 2, tipo ali 100 metros, e depois vou para o spa. E agora, da última vez que fui, estava lá nesse spa e reparei numa senhora mais velha isto é, 40, 50 anos talvez, e um senhor também mais ou menos dessa idade, em que ela estava a ensiná-lo a nadar. E eu fiquei, bem, das duas uma. Ou o homem tem algum problema, tipo atraso de aprendizagem, ou teve um acidente, por exemplo, e está ali a fazer uma espécie de fisioterapia, tipo a reaprender. Ou ele nunca soube nadar e está a aprender aos 40 anos. E é tipo, malta, se eu tivesse 40 anos e não soubesse nadar, eu não ia querer saber. Por isso, ganda props para este homem que vai para ali aprender, não é? Porque, sei lá, eu acho que é daquelas coisas que quem não sabe nadar com essa idade tem tanto medo da água que nem vai tentar. Posso estar errada. Se conhecer alguém desse lado que tenha estado nesta situação e tenha aprendido a nadar, olha, props, ok? Queria só partilhar isto. E depois, na onda de back to Clarinha, porque lá está, como eu não li as notas, esqueci-me que isto era uma excelente transição. Eu levei Clarinha comigo para Portugal. E malta, vamos falar sobre a minha viagem a Portugal, ok? Alguns de vocês já vão estar a par. Então, eu fui de avião, não é? E como é de explicar? Não sei porquê. Ainda antes de entrar para o avião, começou-me a dar uma enjoada, que eu achei que não ia entrar no avião por doença, por vomitar, etc. Estão a perceber? E tipo, imagina, cheguei ao aeroporto, tomei-me um pequeno almoço, exatamente a mesma comida que como todos os dias, uma sandoca e um capuchito, e comecei a ficar assim mal disposta, mas tinha umas coisas do trabalho para acabar, portanto forcei, acabei, fui para o avião completamente cheio de tonturas e má disposição, mas ok, o meu lugar era ao meio, e eu não consegui trocar porque parecia que o avião ia cheio. Era ao meio não, minto, era à janela, portanto pior ainda, estava ali presa, e comecei a ficar com um pouco de ansiedade com a possibilidade de poder vomitar para cima de pessoas. Pronto. Sucede que comecei a antecipar a minha má disposição, corri para casa de banho e cheguei a tempo, não é? Portanto, eu chamei o Sr. Gregório no avião e cheguei a Lisboa super mal disposta, cheia de dor de cabeça e sem ter almoçado, não é? Portanto, eu levava almoço comigo, mas nem comi porque estava com medo de vomitar mais uma vez. Isto para dizer que uma das coisas que eu faço no avião é dormir. Uma não, a única. Porque se eu fizer qualquer outra coisa, fico mal disposta. Mesmo num dia que estivesse bem antes de entrar para o avião, estão a perceber? E isto aplica-se ao avião, ao metro, ao comboio, ao carro. Metro, tipo, sei lá, o metro de Lisboa. O metro aqui e tram é tranquilo. Ir a fazer outras coisas. Mas a maioria dos transportes, eu fico mal disposta. Portanto, significa que não posso ler nem nada. E daí que a Clarinha seria uma boa transição para este assunto. E portanto, eu acho que quando se fala em super-heróis, tipo Homem-Aranha, Thor, Capitão América, Hulk, etc. Tudo bem, mas são figuras fictícias e, é impossível, do ponto de vista biológico, alguém atingir essas capacidades, acho eu, da minha religião, ok? Agora, uma pessoa viajar de carro, ir a ler, ir a mexer no telemóvel, ir a fazer a PUTA da cambalhota e não enjoar, não ficar nem com uma pequenina tontura. Malta, isso para mim é um superpoder que vocês nem imaginam. Nem imaginam. E portanto, eu aceito todos os conselhos que possam ter para resolver este assunto. Porque é o seguinte,
Aquelas pulseirinhas que se mete, já tentei, não resulta. Comprimido que se toma meia hora antes do avião, talvez resulte, desta vez, como sabem, como eu já disse que chamei o Gregório, não resultou. E a mais recente coisa que eu vi que está na moda no TikTok é uns óculos, são uns óculos que meio que não deixam ver que estamos a andar, estão a perceber? Mas a cena é, no avião eu não vejo que estou a andar e também é jogo. Logo, alguém desse lado que tenha uma solução, aceite isso de prenda de anos, obrigada e bom dia. E outro superpoder, neste caso em ser adulto, quer dizer, não é bem um superpoder, mas eu gosto de valorizar como tal. Uma vantagem em ser adulto versus ser criança é que podemos comprar coisas, tipo, à toa, sem ter que pedir autorização, estão a perceber? Imagina, eu vou ao supermercado, ia ao supermercado com a minha mãe, criança e era de género, mãe, quero um chocolate. Não, filha, tipo, hoje não, já te dei um ontem, era do género. Ou então, mãe, quero este chocolate e aquele, não, só podes levar um. Agora é do tipo, as long as o ordenado chegue, I don't care. Eu vou comprar esse Ferrero, vou comprar esse Kinder, vou comprar até esta bugiganguinha de decorar a casa. E isto, apesar de parecer uma vantagem, é um problema, ok? É um problema, porque eu vou ao supermercado e digo, apetece-me estas bolachinhas, porque não? A mãe não vai dizer que não, o papai não está aqui. Mas é bem bom, não é, malta? Tipo, digam-me, quais é que são os vossos... Imaginem, no dia em que cai o ordenado, qual é que é o vosso guilty pleasure? Se é que tem algum. Eu não tenho. Por acaso eu não tenho. Estou para aqui a dizer isto, mas a minha única cena é quando vou ao supermercado, mas não quer saber se o ordenado caiu ontem ou há 2 semanas, é quando vou ao supermercado tenho que trazer sempre uma comidinha qualquer que faz mega mal à saúde, mas enfim, uma sobremesinha, um docinho, um bolinho, tenho que trazer. Mas vocês têm assim alguma cena do género? Quando recebem um ordenado marcam uma viagem, ou quando recebem um ordenado, sabem? Tem assim uma coisa. Eu o que tenho é, mando logo para a poupança um bocado de dinheiro, que é para não... Antes que compre as bugigangas e os docinhos e tudo o que a minha mãe não me deixaria comprar se fosse ela a pagar, estão a perceber? Portanto, olha, também tenho essa dica para partilhar. E depois... Halloween, malta! Tivemos Halloween. Viram o meu disfarce? Fiquei muito contente, porque a minha ideia não ia resultar. Como sabem, ou como se devem lembrar, o ano passado fui de burrona na Jiffy, estou a gozar. O ano passado fui de palhaça ridícula que maltratava o namorado em violência doméstica. Foi mais ou menos este disfarce da treta que saiu. E acordámos que este ano haveríamos de planear com o tempo. E mais ou menos desde janeiro que vimos a falar, vamos de Shift Happens, que é um dos jogos de computador que nós jogamos, em que um boneco é completamente vermelho e outro é completamente azul e andam tipo às cavalitas um do outro e não sei o quê. E então era suposto irmos disso. À medida que se aproximou o Halloween, foi tipo, ninguém vai perceber porque é um jogo não tão conhecido quanto isso. Vamos do Overcooked, que também é um jogo que jogamos muito, dá para ser mais característico e as pessoas que conhecerem até vão... Tipo, vai ser um disfarce engraçado e não é muito mainstream. Pronto. O que é que sucede? Comprei o avental, comprei os chapéus de cozinheiro, mas os chapéus não pareciam bem de cozinheiro, pareciam de, enfim, talhante. E não tive tempo de ir à gráfica imprimir tipo os símbolos dos menus que o jogo tem e que era o que mais identificava que aquilo era de Overcooked e não de um cozinheiro random. E então, à própria hora, lembrei-me, ok, ponho o avental, ponho o chapéu e vamos tipo de talhantes cheios de sangue falso e fazemos uma faca de brincar com papel de alumínio e assim. Só que só tinha um avental, aquilo ficava um bocado ridículo e então, isto tudo no próprio dia, ok? Esta ideia foi no próprio dia que tivemos e que abandonámos. E eu já estava para desistir quando veio a ideia do Popeye e da Olivia. E, malta, muito fixe. Foi tipo o meu ponto alto esta semana fazer os disfarces. Eu adoro estas cenas. Do tipo, ok, é isto que tenho que fazer. Precisamos de um lencinho vermelho. Tenho mesmo ali um tecido de Natal que é pôr do avesso e está a andar. Tipo, não sei se viram ao pormenor, tipo a fotografia que eu partilhei. O lenço vermelho do Popeye era um bocado de tecido de Natal que dobrámos do avesso. O pedacinho, o lenço também branco que estava ao meu pescoço era um bocado de feltro que eu tinha comprado para fazer uma cena em costura, também ainda não fiz, tipo, dobrei só o que tinha e pus. Depois levámos roupa normal nossa e os botões do Popeye fizemos só com um bocado de tecido amarelo que por acaso sobrou das fronhas das almofadas da sala e tipo, cozi aquilo meio a papo seco porque a verdade é que aquilo era só para usar uma noite e cheguei a casa, tirei os botões lá dentro e descozi e a t-shirt ficou ok.
E pá, adorei. Foi um momento alto esta semana. Nem sequer foi sair à noite no Halloween. Pá, também foi fixe estar com a malta e dançar e tal. Mas o momento alto foi mesmo aquele ponto criativo. Perceber que ainda me resta um pouco de cérebro para fazer coisas para além do fucking PhD. Que ultimamente anda-me a consumir mesmo. Eu ando super cansada. Mas vamos ignorar isso, ok? Porque ontem deitei mais 4 da manhã a fazer uma apresentação e dormi 3 horas esta noite. Portanto, continuando para outro assunto. Este fim de semana passámos algum tempo, para além de com os amigos do laboratório no Halloween, passámos algum tempo com os nossos amigos do Brasil. Fomos jantar ao Hot Pot, que desde já recomendo, é tão bom. Tipo, já estou a encontrar gente crescente para a próxima vez que vou comer ao Hot Pot, estão a perceber? Adoro aquilo. E tipo, foi literalmente o momento das revelações nesse jantar. Porque então, eu já me dou com eles há um pouco mais de um ano. Um deles conheci-o nas aulas de francês há 1 ano e meio e depois ele apresentou-me para o resto dos amigos, mais ou menos em setembro, acho eu, ou em agosto. E pronto, há um pouco mais de um ano que fazemos programas juntos, tipo, ir jantar fora, ou tipo, vem cá a casa jogar jogos, coisas assim. E então, esta semana fomos ao Hot Pot, até porque uma delas, que já não está em Bordeus, nos veio visitar. O que é que sucede? Foi o momento das revelações, porque a certa altura começámos a falar de coisas, como é que se diz certas coisas em PTPT e como é que se diz certas coisas em PTBR, que é um debate que já tivemos, aliás, quase todas as vezes que estamos juntos, ok? Pronto, porque eu digo, tal que fixe, mas o que é fixe? Já não me lembro, é legal, é legal, está legal. Pronto, este debate existe sempre, mas desta vez eles revelaram certos comportamentos que eu tive e não estava a par. E malta, foi uma risada, mas eu fiquei tão nervosa. Porque então, vou partilhar com vocês. Em português do Portugal, como é que vocês chamam à menina que vende o corpo? Pronto, vende o corpo. P-U-T-A, certo? E como é que chamam ao menino que vende o corpo? Não chamam nada. Porque não é que isso não exista, mas tipo, acho que não há um nome para isso. Não é, por exemplo, puto. Puto para nós é um miúdo, um gaitinho, não é? Um rapaz, um rapazito, um garoto, um moço. Para eles, puto é precisamente o feminino da nossa PUTA. Ou seja, se eu chamar puta a um amigo meu, é uma ofensa para eles. Isto é o ponto número 1. O outro ponto é que rapariga, que para nós é uma coisa completamente banal, para eles é um sinónimo de PUTA. Ok? Isto são 2 palavras, puto e rapariga, são 2 palavras que nós usamos à balda em Portugal. E é que não tem uma ponta de ofensa sequer. Até aqui tudo bem. Pronto. Ou seja, ficámos a saber isto, mas daí, ok, não é? Porquê é que foi o momento das revelações? Porque então eles decidiram dizer que uma das primeiras vezes que nós estivemos todos juntos, que na altura fomos a um rodízio até brasileiro, um deles mostrou-nos uma fotografia dele em criança. E qual é a nossa reação normalmente quando vimos uma foto de uma pessoa em criança ou em adolescente? É tipo, bem, que cara de puto, não é? Ou, aí é ganda puto, ganda putinho. Malta, tudo isto para eles. O que eu estava a dizer é, ganda prostituto. Estão a perceber? E eles na altura não disseram absolutamente nada. Tipo, nem reagiram. E agora, um ano depois, vem-me confrontar a dizer que eu ofendi. Compreendem? Então agora, do nada, quando me vê, não é? Tipo, ou seja, hoje de manhã fomos jogar a pádel, portanto, esta discussão foi sexta-feira à noite. Hoje de manhã fomos jogar a pádel e então eles chegaram a cumprimentar, bom dia puto, bom dia rapariga. Então agora, AMPUTA. Pá, inédito, ok? Inédito, eu dou estas barracas. Outra barraca é gozar, tipo que em português, em PTPT, é ou gozar férias ou gozar, tipo, fazer pouco de alguém. Para eles pode ter estes significados, mas se vocês disserem que estão a gozar com alguém, quer dizer que estão, enfim, em relações. Estão a perceber? Por isso tenham cuidado, malta. Porque eu também já usei esta expressão. Tipo, digo, ei, estava a gozar com o Diogo, no sentido de, estava a fazer pouco do Diogo, e eles, quando ouvem isto, não é isso que o cérebro deles processa. É asneirada. Compreendem? E isto para dizer que eu agora tenho medo de falar para eles. Porque se calhar há mais coisas que eu digo normalmente que estão mal. E olha, se algum deles estiver a ouvir isto, ficam a saber. Ficar ofendida, meus putos. E... o que é isto? Receber mensagem... Tipo, é o que eu digo. Tipo, estou para aqui a ler. Não anda dos superpoderes. Tenho mais um superpoder para partilhar. Que é...
suponho que alguns de vós são malta que vê bastante séries, não é? E se calhar até já reviu séries. O que é que tem a dizer sobre isso? Ou seja, quando vocês veem uma série pela segunda vez, ou até um filme, vocês lembram-se do que aconteceu? É que, como é que eu ia dizer? Eu vi Prison Break, ainda andava no secundário. Nem vou fazer as contas a quantos anos já passaram, ok? E adorei, foi desde já uma das melhores séries que já vi na minha vida inteira. Não que tenha visto muitas, mas foi uma das séries que mais gostei de ver. Derivado de Fuga em Val dos Judeus, como é óbvio, comecei a ver. Comecei a ver de novo Prison Break. E, portanto, para quem não está a par, é um conjunto de americanos que decidem fugir da prisão e depois andam a monte. Isto é uma história fictícia. Andam a monte lá nas Américas. Porque um deles é um engenheiro estrutural, sabia os mapas todos da prisão, tatua no corpo, etc, etc. Isto é o conceito. Pronto, então, decidi rever essa série derivado dos fugitivos em Portugal. E, como dizer, eu não me lembro de absolutamente nada. É tipo, a cada episódio tudo é novo para mim. O que me dá uma angústia, porque eu gostava de saber o que é que vai acontecer a seguir, estão a perceber? O meu parceiro com quem estou a ver a série lembra-se de tudo, porque é pá, aí a terceira ou quarta vez que está a ver a série e porque tem esse super poder de guardar a informação sobre séries, nome dos atores, onde é que participou, quem é que foi naquele filme e quem é que é nesta série, etc. E então irrita-me, porque eu digo, isto vai morrer agora ou não? Tipo, o que é que vai acontecer a seguir? E ele diz, já vais ver. E eu, não, repara, eu sei que vou ver eventualmente, porque se eu estou a ver a série de novo, isso vai aparecer, não é? Portanto, se eu estou a perguntar é porque eu quero saber neste preciso momento. Portanto, quero o chamado spoiler, ok? E a resposta é, não, mas já vais ver. Ok. E vou ao Google pesquisar. Tipo, eu sou esta pessoa. Pá, a resposta do meu parceiro é, isso eu adorava, tipo, eu dava tudo para poder ver esta série outra vez sem saber nada do que é que vai acontecer a seguir. Tipo, é um sentimento bué da bom e eu, mas também é um sentimento bué da bom saber que a minha memória funciona e que armazena coisas, estão a perceber? Então, temos andado aqui um pouco na discussão de como manter esta relação nestas condições. Neste momento já vamos a meio da segunda temporada, começámos a série tipo que há uma semana, e eu não sei, malta, mas eu acho que já o eduquei para me dizer o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, as mulheres têm sempre razão. Moral da história. E ainda, outro superpoder, também no âmbito de memória, e agora sim, finalmente, uma boa transição e ligação entre pontos que tenho nestas notas. Quantos de vós que andaram em ciências no secundário se lembram de matemática? Não é? Portanto, quantos de vós sabem fazer uma derivada? Quantos de vós que eventualmente continuaram para cursos que tenham tido análise e assim? Quantos de vós sabem fazer um integral? Quantos de vós sabem os símbolos matemáticos e como é que funciona aquilo? Estão a perceber? É porque é assim, se vocês souberem, I'm alone. Estou sozinha neste mundo, ok? Porque eu tenho que me sentir tão burra, mas tão burra que vocês não têm a mínima noção. Que é do género, eu tenho de ler uma equação matemática e eu perco mais tempo a saber o que é cada símbolo, enfim, do que a ver Prison Break se for preciso. Eu fico parva com a quantidade de coisas que a minha memória não armazena. E é do género, eu sei que, tipo, tive matemática no secundário e era até boa aluna e eu adorava aquilo, fazia os exercícios todos e assim. E percebia os conceitos e depois até, quando fui para a faculdade, nós tivemos uma das cadeiras mais, tipo, que as pessoas têm mais medo no curso, que é Elementos de Análise e Álgebra. E eu até gostava daquilo, pronto, sentia que era a continuação do secundário e que estava bem preparada para aquilo e assim. Como dizer, depois tive 4 anos de curso em que praticamente não vi matemática, ou tipo, via aqui e ali em certas disciplinas de química que aquilo era preciso, uma derivada ou um integral, etc. Mas mais do que isso, não é? E depois fiz a tese de mestrado em que precisei de algumas dessas coisas, tipo para calcular energias cinéticas e constantes de associação, etc. Coisas que não vos dizem nada, se calhar alguns de vocês, mas enfim. Fez-me falta algumas bases de matemática, mas, sei lá, contas de somar, coisas fáceis, não é? Acessíveis. Mas, tudo o que é mais complexo, como nunca mais me fez falta e nunca mais tivemos uma cadeira para praticar, eu simplesmente não me lembro. E isso assusta-me um bocado,
porque eu achava que era, sei lá, era uma coisa que ia estar sempre acessível no cérebro, estão a perceber? E não está. E eu preciso saber matemática. É tipo, socorro, I don't know. Claro que o meu parceiro sabe, tal como sabe tudo o que vai acontecer a seguir no Prison Break, as falas que eles vão dizer a seguir, também sabe matemática. E eu fico, ok, then I'm burra, não é? Porém, não tão burra como pessoas que acabaram o doutoramento na área das ciências e não sabem o que é notação científica. E eu, quando vejo este tipo de situações, que é, ou seja, uma coisa tão básica, que eu assumo que até alguém no secundário, de certeza que sabe isso, mas até antes disso isso se aprende, se bem me lembro, eu fico chocada que de repente me cruzo com alguém que devia ter um conhecimento acima do meu e não sabe o que é uma coisa básica para qualquer cientista, estão a perceber? E isto aconteceu esta semana ou semana passada, já não me lembro muito bem, e eu fiquei mesmo, oh my god. E pronto, era isso. Na verdade, só queria aqui fazer este desabafo, ok? Fazer este desabafo e não me posso estender mais porque o episódio já tem meia hora. É mesmo por isso que vamos ter que acabar aqui. Eu tinha mais notas que, assim, lendo de repente, não estou bem a ver o que é que elas querem dizer. Estão a perceber? Portanto, olha, fica para a semana, maltinha. Oxalá eu tenha tempo e paciência para vir aqui, especialmente tempo, porque digamos que quinta-feira tenho uma apresentação desta semana, quarta da seguinte tenho outra, e depois tenho que preparar outra apresentação do zero para dia 2 de dezembro, mas que vai ter que ficar pronta antes, because I vou a Portugal outra vez. Estão a compreender? É isso. Olha, meus putos e minhas raparigas, desejo-vos uma boa semana ou boas semanas até eu voltar aqui. Um grande beijinho e ao revoir.